Será que estamos vivendo o final dos tempos? Coronavírus. Será o final dos tempos? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Absolutamente tudo o que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, Jesus já havia previsto. O coronavírus é apenas mais uma previsão. Esta passagem nunca foi tão atual com relação ao que estamos vivendo. Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças, pestes, fome, acontecimentos terríveis. As previsões de Jesus sobre o futuro estão se cumprindo e são muito evidentes, já há algum tempo. Acredite quem quiser. De alguma forma, você pode questionar: essas tragédias sempre aconteceram na humanidade? Claro, concordo com você. Mas se analisarmos nas últimas décadas, elas têm aumentado gradativamente, principalmente em relação às pestes. Em tempos remotos, muitos morriam, eram muitas vítimas, pois a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece. E com isso, podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Muitas pestes atingiram o planeta nas últimas décadas. Pestes como o Ebola, com 1.200 mortes, a SARS, 900 mortes, gripe aviária, 324 mortes, gripe suína, Zika vírus, dengue, entre diversas outras. Precisamos ficar atentos para o que Jesus disse e entender que os sinais da volta dele são muito evidentes. Essas tragédias são sinais claros que precisamos estar preparados. Você está preparado? Em Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Muitas pessoas hoje se encontram tristes e preocupadas com o que pode acontecer. Mas sabemos que nosso mundo está amaldiçoado desde que o pecado se instaurou, através de Adão e Eva. Agora temos uma esperança, e ela está depositada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim numa cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores. Em Mateus 24:8 diz: tudo isso será o início das dores. Muito mais do que o coronavírus ou qualquer tipo de praga que assole a humanidade, bilhões de pessoas estão contaminadas com o pior vírus de todos, o pecado. E o pior, um vírus muito fácil de ser combatido, bastando apenas arrependimento, abandono do pecado. Basta uma atitude para ser curado, e com isso o Senhor nos abençoa e nos livra de todo o mal. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Esse período de comoção mundial não é nada mais que uma oportunidade das pessoas se aproximarem do coração de Jesus, se arrependerem e se unirem como um só corpo de Cristo em oração. Algo muito importante. Precisamos obedecer às autoridades constituídas deste mundo. Isto é bíblico e precisamos nos precaver em relação ao coronavírus. Infelizmente, muitos cristãos estão ignorando recomendações e continuam frequentando lugares onde existe aglomerações, não lavando as mãos, não tomando os cuidados mínimos com relação a este vírus. E de uma forma muito imatura, usando a palavra de Deus, ou seja, o Salmo 91, como escudo protetor, onde diz que Deus protegerá de pragas, inclusive desse vírus. Não podemos esquecer que o próprio Satanás usou este salmo para tentar enganar Jesus durante sua tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91 Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos. Olha a passagem que fala sobre isso em Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença. Em João 16,33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ser prudentes e maduros. Precisamos seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Como disse anteriormente, respeitar as autoridades é bíblico. Olha o que está escrito em Romanos 13, versículos de 1 a 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. As autoridades são representantes de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que deveriam ser. Tenha consciência de que a fé nos livra de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Olha essa passagem em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso é um alerta para que não usemos a nossa fé como desculpa para ser irresponsável e ignorar os riscos deste vírus, a nossa saúde e de nossa família. No livro de Atos 27, 10 e 11 diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga
e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade, que durou vários dias, os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Ele ficou recitando o Salmo 91? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Mesmo sendo um homem de fé, Paulo sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando em vez de parar no porto. E, se você continuar lendo esta passagem, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Este é um grande exemplo que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, fique no porto. Não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Em Deuteronômio 6,16 diz: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Eu tenho certeza que esta pandemia vai passar. A tempestade vai acalmar e viveremos dias tranquilos novamente. Porém, não podemos deixar de vigiar a todo tempo, pois a vinda de Jesus está próxima. Termino essa mensagem com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24, versículos 37 a 44. Preste muita atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, viemos em sua santa presença clamar, Pai, por misericórdia. Um grande mal nos assola e somente o Senhor poderá nos ajudar neste momento de aflição. Em nome de Jesus, vem em nosso auxílio e aniquile esse vírus, Pai. Que essa pandemia seja contida através da ação das suas mãos santas. Que este momento seja um despertar para as pessoas se aproximarem do coração de Jesus e que arrependam-se dos seus pecados e iniquidades. Pai amado, pedimos pelas autoridades constituídas que elas tenham sabedoria para tomar decisões que afetam a todos nós. Proteja, Pai, os agentes de saúde que estão na linha de frente combatendo este vírus. Proteja nossas famílias, Senhor. Proteja a humanidade, Pai. Confiamos no seu agir e esperamos em Ti. Nos dê a graça para passar por estes momentos tortuosos. Confiamos na sua intervenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Toda pessoa, sem exceção, um dia comparecerá diante de Deus e prestará contas da sua vida, conforme diz nesta passagem. Quero encorajá-lo a não viver como se não houvesse amanhã, pois o amanhã sempre vem. Jesus virá nos buscar quando menos esperarmos, então será tarde demais para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer, mas nunca conseguimos. Deus está nos dando uma grande oportunidade, uma oportunidade única para toda a humanidade, devido ao coronavírus. E muitas pessoas estão brincando com tudo isso. Estão vivendo como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Nunca foi tão evidente o grito de Deus para o mundo, falando assim: acordem, estou dando uma oportunidade para vocês se aproximarem de mim, do meu Filho, e viverem como verdadeiros cristãos. Fica muito evidente também a impotência do homem em combater algo que eles não podem ver. Por mais evidências que possam existir, as pessoas de uma forma muito imatura estão fazendo inclusive memes, piadas, vídeos absurdos com relação ao coronavírus. Enquanto milhares de pessoas morrem, famílias se isolam sem poder ver seus entes queridos, sem poder às vezes nem enterrá-los. Brincam com o que é sério, enquanto pessoas perdem o emprego e estão passando fome, sem saber o que virá amanhã com o caos da economia mundial. Isso é vergonhoso e com certeza tem entristecido o coração de Deus. Vi essa frase verdadeira em uma rede social. Diz assim: a ignorância dura até surgir um caso na família. Depois disso, as piadas perdem a graça. Muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus e ainda aquelas que são cristãs, mas que ainda não têm uma comunhão profunda com Deus em espírito e verdade, estão com a chance perfeita para buscarem a sua salvação e ainda viverem propósitos de Deus ainda aqui nesta terra. A salvação é um dom de Deus, é dada por sua graça e deve ser recebida pela fé. Nós não entramos no céu em função de nossas obras. Mas olha o que diz em Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui nos ensina que as nossas obras serão recompensadas de acordo com o que fizemos. Nossas obras não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. As obras feitas por motivações erradas e impuras serão queimadas. Se fizermos o bem, mas com a intenção de sermos vistos pelos homens, ou para sermos admirados e reconhecidos, então devemos garantir que isso nos satisfaça, pois é toda a recompensa que teremos. Deus vê o que fazemos em secreto e seremos recompensados publicamente. Tudo o que agora é feito a portas fechadas, um dia será trazido à luz. Portanto, devemos nos assegurar de termos entendido que nada realmente fica oculto para sempre. O dia da prestação de contas chegará. Muitas pessoas perguntam se o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Há muito tempo, os sinais da volta dele são evidentes, mas ninguém pode precisar quando isso acontecerá. Na palavra de Deus diz em Mateus 24:36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ainda há tempo de voltar o seu coração para Cristo. Ainda há tempo para a salvação.
Ainda há tempo de viver os propósitos de Deus. Mas isso parte de uma decisão que só cabe a você. Nenhuma pessoa, nem mesmo Deus, poderá decidir por você. A decisão é sua, somente sua. Por outro lado, existem cristãos que dizem: bem, desde que eu vá para o céu, isto basta. Te afirmo com toda certeza, se esta for a única motivação da vida, estamos vivendo de forma egoísta. Devemos viver para Deus e para a sua glória. Precisamos entender que estamos vivos com um propósito, e parte deste propósito é sermos usados por Deus para reconciliar outros com Ele. Na verdade, fomos criados para as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Olha esta passagem em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É desejo e vontade de Deus que façamos boas obras, mas devemos realizá-las porque Ele nos ama. Não para fazer com que Ele nos ame ou para impressionar as pessoas. Aconselho você, meu irmão e minha irmã, que me ouve agora, que aproveite esse tempo para conhecer mais a Deus e aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e através da sua leitura, estudo e meditação, você criará mais intimidade com Deus, conhecerá seus pensamentos e aumentará sua fé gradativamente. Não desperdice essa oportunidade, que não sabemos se poderá ser a última. Aconselho que você não pague para ver, porque o destino de quem não será salvo é cruel. Acho conveniente mostrar na palavra o que é o inferno. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. De acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 3:12, 18:8, Marcos 9:43, Lucas 3:17, Judas 1:7. Além disso, o inferno é a fornalha de fogo. Mateus 13:42 e 50. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24:51. O inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. O inferno é um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9:48. O inferno é o lugar da destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. O inferno é o lugar das mais densas trevas. Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14:9-11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse 20:10. O lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, oro por todas as pessoas que escutarem esta mensagem viva, que veio direto do seu trono de glória. Pai, por mais evidências que existam, muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Que esta mensagem toque corações e que o seu Santo Espírito revele a verdade ao coração de cada uma.
Vejo como uma grande oportunidade da humanidade se aproximar mais de ti, de almas serem salvas e de propósitos serem cumpridos. Que isso seja claro nas mentes e corações. Jesus voltará. Não sabemos quando, apenas tu sabes. Que através desta mensagem e oração, as pessoas criem uma consciência santa e salvem-se enquanto é tempo. Ilumina-os, Pai, pela sua infinita misericórdia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como será o fim dos tempos de acordo com a Bíblia? O surgimento do anticristo, o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus, a batalha do Armagedon, o milênio, o novo céu e a nova terra. No livro de Mateus 24, de 6 a 8, diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é para você descobrir como será o fim dos tempos de acordo com a Bíblia. O surgimento do anticristo, o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus, a batalha do Armagedon, o milênio, o novo céu e a nova terra. Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos. Por isso eu vou te mostrar, baseado na Bíblia, os principais acontecimentos do antes e depois da volta de Jesus. Vamos começar com as profecias de Daniel e Ezequiel. O profeta Daniel afirma que em determinado momento da história surgirá um homem muito poderoso e inteligente. Olha o que diz em Daniel 8:23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ainda em Ezequiel 28:3 diz assim: Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Este homem, meu irmão, minha irmã, virá de um cargo político muito importante e conquistará a confiança de muitos. Este homem será aquele que as Escrituras dizem ser o anticristo. Olha essas Escrituras. Em Daniel 11:21 diz assim: Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo do reino sentir-se seguro, e ele se apoderará dele mediante intrigas. Daniel 8:25 diz assim: Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Com seu poder de persuasão e um discurso voltado para a paz e prosperidade, o anticristo convencerá os líderes das maiores religiões do planeta que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial, que, segundo ele, trará harmonia absoluta a todos os povos da terra. Em Daniel 9:27 diz assim: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. E quando esse tratado de paz for assinado, algo sobrenatural acontecerá: o arrebatamento. Meu irmão, minha irmã, as pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente, quando de repente os jornais darão a seguinte notícia: milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como sumiram. Restaram apenas suas roupas. As mães estão desesperadas porque todas as suas crianças pequenas e recém-nascidas foram levadas. O que está acontecendo?
Muitos voos foram cancelados por causa dos acidentes onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo aconteceu com o trânsito. Várias batidas aconteceram ao mesmo tempo ao redor do mundo e ninguém consegue achar os motoristas. Os hospitais estão lotados com tantas vítimas, mas nem todas conseguem atendimentos, pois faltam médicos e enfermeiros que sumiram também sem deixar rastros. Já imaginou isso, meu irmão, minha irmã? O apóstolo Paulo fala sobre esse arrebatamento da igreja de Cristo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Você já parou para pensar no caos que o arrebatamento irá causar em todo o mundo? Milhões de pessoas sumindo do nada. Câmeras de segurança registrando o desaparecimento repentino das pessoas. Esse será o início do fim. Enquanto isso, o anticristo continuará a ganhar espaço e em pouco tempo se transformará no grande líder do planeta. O início do seu governo será de muita paz, pois ele convencerá os líderes de todos os países de que com ele à frente da política, da fé e da economia, tudo caminhará bem e que todos serão felizes. O anticristo será um homem muito complexo, diferente de todos os outros homens que já pisaram na terra. Ele será soberbo, mas ao mesmo tempo gentil. Terá uma postura ameaçadora, mas também transmitirá tranquilidade ao mundo. Sua sabedoria e carisma conquistarão a todos e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes da terra. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, disse: Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Estudiosos do livro de Apocalipse afirmam que durante esses primeiros meses desse novo governo, os palestinos reconhecerão Israel como nação e concederão uma parte de seu território para que um terceiro templo do Senhor seja construído. Em contrapartida, os judeus vão ceder parte da cidade de Jerusalém para que lá seja criada a capital da Palestina. Essa aliança do anticristo, porém, só trará uma paz temporária e artificial a Israel e ao seu povo. No início ela será reconfortante, mas depois de 3 anos e meio ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos pelos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a felicidade se transformará em dor e violência. Será o início do período da grande tribulação. Além disso, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a terra. Florestas incendiadas, vulcões em erupção, maremotos, terremotos, tsunamis. Tudo isso trará medo e angústia àqueles que ficaram para trás. O profeta Joel escreveu em Joel 1,15: Ah, aquele dia! Sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Economia abalada, cidades inteiras destruídas, pessoas desesperadas tentando fugir de uma região para outra. Do dia para a noite o mundo entrará em colapso e a grande maioria dos países enfrentará uma crise jamais vista na história. Diante desse caos, os líderes desses países terão que ir atrás de recursos naturais que ainda geram dinheiro para tentar restabelecer sua economia. Isso causará muitas guerras, pois não haverá recursos para todos.
É claro que ninguém estará em boa situação neste momento, mas algumas grandes potências mundiais se sairão melhor nessa batalha. Imagine só a opressão em cima dos países menores, que possuem recursos valiosos como água, minérios e petróleo. Provavelmente serão massacrados pelos grandes. Nesse momento, as alianças políticas não serão mais as mesmas. Todo mundo será mais egoísta, pois terá suas próprias prioridades. Após destruir os pequenos, os grandes países lutarão entre si em busca de sua sobrevivência e manutenção de sua soberania. Bombas nucleares, armas biológicas e químicas. Tudo isso ajudará a acabar com o pouco de comida e de água que sobraram no mundo. Resultado: ou as pessoas morrem pela guerra, pela sede ou pela fome. Em Isaías 24, versículos 20 e 21 diz assim: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo da terra. O último cavaleiro do Apocalipse, que é a morte, reduzirá a população mundial de forma drástica. E os sobreviventes? Vão se tornar refugiados, migrando de um lado para o outro, tentando escapar do foco dos conflitos entre as poderosas nações. Neste momento, exércitos invasores atacarão Israel, mas Deus intervirá, protegendo o seu povo e derrotando os exércitos invasores. Para isso, Deus usará um terremoto, confusão militar e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Ezequiel 38, 19 a 22 diz assim: em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Em Ezequiel 39:5 diz também: você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Depois desse conflito e da quebra da aliança de paz, o anticristo ficará ainda mais poderoso e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sua prepotência será tão grande que ele desafiará o próprio Jesus, que voltará à terra cheio da glória de Deus, e o derrotará naquela que será chamada a Batalha do Armagedon. Apocalipse 16, versículos 16 a 21 diz assim: entre os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Em seguida, Cristo aprisionará Satanás por 1000 anos. Esse será o tempo de paz e descanso para as pessoas que restaram no planeta.
É nesse momento que aqueles que foram mortos pelo anticristo por causa de sua fidelidade ao Senhor serão ressuscitados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 está escrito assim: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Assim que terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, com o objetivo de destruir o reino de Cristo. A Bíblia diz que o número de soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Apocalipse 28 diz assim: E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Essas nações irão marchar até a cidade de Jerusalém, porém Deus enviará fogo do céu e as destruirá completamente. Satanás então será lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já tinham sido mandados a besta e o anticristo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, 10 diz assim: O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Deus surgirá do seu trono e todos ficarão diante dele. O livro da vida enfim será aberto, e essas pessoas, tanto as vivas quanto as que já haviam morrido, serão julgadas de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Apocalipse 20:15 diz assim: Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Surgirão então um novo céu e uma nova terra. Um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. Ao final do livro de Apocalipse, o Senhor deixa o seguinte recado para mim e para você em Apocalipse capítulo 22, versículos de 12 a 14. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, que essa mensagem toque profundamente no coração de todas as pessoas que a ouvirem. Os sinais do final dos tempos são evidentes, mas muitos ainda vivem como se nada estivesse acontecendo. Que essas pessoas despertem, arrependam-se, olhem para Ti e vivam uma vida focada em Jesus. Desejo, meu Pai, ardentemente esse momento de ter o privilégio de presenciar a volta de Jesus. Oh, glória! Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.